Fui 4 vezes preso, bispo, ainda de menor. E só para o senhor ter uma ideia, aproximadamente 22 amigos meus de convivência morreram de forma trágica. Qual o seu nome? Edivaldo. Edivaldo? Andréia. André, esposa? Sim, senhor. Tainara. Filha? Sim, senhor. Como é que era a situação da família? Então, minha trajetória de sofrimento começou muito cedo, bispo. Aos 2 anos de idade, eu perdi meu pai biológico e cresci com as histórias que as pessoas próximas a mim contavam, que meu pai foi assassinado. Então, isso gerou dentro de mim uma revolta, um sentimento de vingança. Então, fui um adolescente frustrado e traumatizado, complexado. Então, a minha mãe, muito cedo, assim que perdeu meu pai, passou um tempo, ela se relacionou com uma outra pessoa. Quando eu achava que ia ter um pouco de paz, ia ter aquele apoio do pai, havia dentro da minha casa alcoolismo. Então, meu pai, ele bebia muito, meu padrasto, né, na época, bebia muito, quebrava tudo dentro de casa descontrolado, agredia minha mãe, agressões físicas, verbais, colocava a gente para correr para a casa dos vizinhos de madrugada, por conta do descontrole dele. Por volta dos 14 anos eu iniciei no mundo das drogas, não tinha o apoio dos pais, não tinha orientação, muito menos exemplo a ser seguido. Entrei no mundo das drogas, começando com bebida alcoólica, cigarro, passei a fumar maconha, cheirar cola, passei a usar haxixe, cocaína, e com isso não tinha fontes de renda, me envolvi até no tráfico de droga. Fui 4 vezes preso, bispo, ainda de menor. E só para o senhor ter uma ideia, aproximadamente 22 amigos meus de convivência morreram de forma trágica. Em assalto, muitas vezes em confronto com a polícia, outros que morreram de overdose, outros que não morreram, tem um que está paralítico até hoje, por conta de tiro que levou. Enfim, a minha vida, antes de conhecer a minha esposa, a minha parte individual foi assim. Por conta disso, havia um vazio, uma tristeza profunda dentro de mim, traumatizado, depressivo. Eu fui buscar, através de coisas, pessoas e lugares, preencher esse vazio. Dessa forma, com esse estado emocional, que em uma balada eu conheci a minha esposa, a Andréia, que na época também não era da igreja. A gente começou a namorar, ela engravidou. Praticamente a mesma coisa que eu convivia, ela também convivia na casa dela. Quando o pai descobriu que ela estava grávida, bispo, ele meio que expulsou ela de casa. Então, muito cedo a gente começou a nossa vida a 2. Ela grávida, eu sem perspectiva nenhuma de profissão, de emprego, drogado. Fomos morar de favor na casa da minha mãe, que também já morava de favor. Então, não tinha perspectiva nenhuma de futuro, bispo. Foi dessa forma, com a vida destruída em todos os aspectos, que nós conhecemos o trabalho da Igreja Universal. Quando vocês se uniram, se juntaram, tentando ser feliz, mas parecia que não dava certo. Como é que foi esse início desse casamento? Foi muito difícil, bispo. Ele não queria ter uma vida de casado. Ele não estava preparado para casar, né? De forma alguma. Então, os amigos vinham, chamava para sair, ele saía. Teve vezes dele sair na sexta-feira e voltar só na segunda. E eu grávida ali, chorava, sofria. Foi meu fundo de poço. Eu saí da casa dos meus pais porque, devido a tanto sofrimento, eu pensava que casando a minha vida ia mudar, eu ia ter uma pessoa para cuidar de mim, para me respeitar, para me amar, né? E eu acabei presenciando essa situação. Então eu chorava, pedia a morte a Deus. Por que eu tinha nascido só para sofrer? Porque desde que eu nasci, minha vida foi só sofrimento. Desde que eu me conheço por gente, meu pai é alcoólatra, maltratando a minha mãe, meus irmãos, todo aquele sofrimento. Então eu achava que casando eu ia ser feliz. Mas daí me deparei com essa situação. Quando que você falou que foi nessa situação que vocês chegaram na Igreja Universal? Sim, senhor. A minha mãe já buscava, porém eu não ia firme. Mas foi quando a minha esposa, como foi morar junto com a gente, né, na minha casa, com a minha mãe, ela uniu forças com a minha mãe na fé e começaram as duas a buscar por mim. Trazia peças de roupa, fazia propósitos, votos com Deus e buscando por mim. E eu naquela vida, bispo, cada vez se aprofundando mais. E a minha esposa colocou toda a força no altar. Todas as orientações que ela ouvia, ela praticava. E como se fosse um passe de mágica na época, mas hoje eu sei que é o poder de Deus, eu fui cansando daquela vida de fracasso, bispo. O meu fundo de poço
Só para o senhor ter uma ideia, eu cheguei a passar 2 noites no meio do mato usando droga. E em um determinado momento da minha vida, que marcou muito a minha vida, a minha decisão, foi quando eu estava numa balada e na saída da balada eu fui agredido por uns 10, mais ou menos, bispo. Me jogaram na roda, a gente fazia parte de gangues na época, né? E ali me espancaram. Ali foi por Deus que eu não fui morto. Provavelmente por conta da oração da minha esposa e da minha mãe. Ali a ficha caiu, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Aí foi quando a gente começou, tomei a decisão, comecei a vir. Todas as orientações que a gente ouvia do altar começamos a colocar em prática. E a partir dali, bispo, gradativamente a vida foi mudando, né, em todos os aspectos. A mudança começou dentro de mim, quando eu cansei daquela vida de fracasso, de derrota, de traumas, de sofrimento, de drogas. Como que está hoje? Hoje eu posso dizer para o senhor que a minha vida em todos os aspectos Deus ele mudou. Começando que hoje eu sou liberto de todos os vícios, né? Hoje aquela pessoa complexada, vazia, triste, viciada, hoje a gente faz um trabalho ajudando essas pessoas que chegam na igreja. Faz aproximadamente 25 anos que a gente está junto e a gente tem uma empresa na nossa cidade, na área de beleza, a gente tem um salão de beleza. E às vezes as clientes perguntam assim, nossa, você tem uma filha de 22 anos? Eu falo, sim. A gente tem 2 filhas, né? Ela e mais uma nova, de 5 anos. Aí as clientes perguntam assim, mas é com a primeira esposa? Como se para o mundo é normal, é comum as pessoas se separar. Mas a gente está há 25 anos, bispo, junto, 25 anos de união e firmes e fortes na presença de Deus. Saúde minha estava debilitada por conta das drogas, hoje saúde perfeita, né? Família unida. Hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor em todos os aspectos. Agora, vamos perguntar Sim, a senhor. testemunha ocular. Então, Como que eles são? Como é que você vê hoje a sua família, seu pai, sua mãe? meus pais são exemplos, né? Como eu nasci, eles já eram convertidos, então eles me ensinaram o caminho certo. Então eu passei por todas as etapas, né? Na EBI, no FTU, no Força Jovem, e até hoje a gente está na presença de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.